Deus me surpreendeu com um texto. Eu não leio a Bíblia porque sou pastor. Eu leio a Bíblia porque sou crente. Eu não leio a Bíblia porque vou pregar. Eu leio a Bíblia como fonte de alimento para a minha vida. E em uma dessas leituras, e aí eu não sou melhor nem pior do que vocês, mas a verdade é que 99,9% dos crentes hoje só lê Bíblia nesse horário, horário de culto. Fora do horário de culto, a galera não lê mais Bíblia. Como diz vovó, não se faz mais crentes como antigamente. E isso aumenta o nosso trabalho, aumenta a nossa labuta. Para mim aumenta, para outros facilitam. Porque um povo emburrecido é fácil de conduzi-lo para onde a gente quiser conduzir. Principalmente o emburrecimento bíblico. Aí eu lendo o Salmo 107, fazendo a minha leitura, e aí versículo 20 salta aos olhos. Versículo 20 vem como uma flecha, vem como um fogo, e eu digo, uau! O verso 20, um verso simples, mas que falou diferente ao meu coração. Salmo 107, verso 20. E aí quando esse versículo saltou meu coração, aí vem um turbilhão de outros versículos na memória. Mas eu quero começar por esse versículo, que diz que enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. Enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. Aí eu perguntei, quem enviou? Quem foi que enviou sua palavra? Deus. Deus envia a sua palavra. E com qual objetivo Deus envia a sua palavra? Com o objetivo de curar e de resgatar da morte. Mas aí eu perguntei mais ainda, eu disse, sim, mas quem é a palavra que Ele está enviando? Para curar e para resgatar da morte. Irmão, aí não tem como a gente não tem como o Espírito Santo não nos trazer à memória o Evangelho de João, capítulo 1. Porque Ele envia a sua palavra, Deus envia com o objetivo de curar, com o objetivo de resgatar. E aí quando eu pergunto quem é a palavra, João capítulo 1, a partir do verso 1, salta no meu coração, e aí eu começo a ler João 1, a partir do 1, que diz, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a quantos? A todos. Verso 5. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E aí o verso 14 vai dizer, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então Jesus é a palavra. E o texto diz que ele já existia desde sempre junto a Deus. Aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E é justamente esse Deus que envia a palavra com o objetivo de curar, com o objetivo de resgatar da morte. E aí o texto ainda vai dizer que sem ele, sem a palavra, nada foi criado. Nada pode ser criado. Versículo 3, por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele,
nada foi criado. Porque somente Jesus que possuía a vida em plenitude, em sua totalidade, somente Jesus pode dar vida. Somente Ele. E o texto vai dizer que sua luz trouxe luz, sua vida trouxe luz a todos. Versículo 4. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Mas o que me chama a atenção é o lugar onde essa luz decide brilhar. O texto diz que a luz brilha na escuridão. Jesus, que é a palavra enviada por Deus para curar e para resgatar da morte, ele vem, ele encarna, ele desembarca, e é como luz para todos, ele decide brilhar. E onde ele decide brilhar? Ele decide brilhar. Verso 5. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Quando a luz decide brilhar na escuridão, o que é que nós temos aí? Nós temos um conflito. Porque a luz decide brilhar nas trevas. E nós vamos ter um conflito entre a manifestação da vida, e vamos ter um conflito da manifestação da vida com a manifestação da morte. Trevas versus luz. Morte, da qual a palavra veio nos resgatar, conforme disse o salmista. Jesus é a manifestação da vida. E como manifestação da vida, ele nasce para me resgatar da morte. Só que a manifestação da morte vai tentar sufocar a luz que é Jesus. O verso 5 diz que a luz vai brilhar na escuridão, e essa escuridão vai tentar sufocá-la, vai tentar apagá-la, vai tentar impedi-la. Só que o mesmo versículo 5 diz que a escuridão não vai conseguir apagá-la. E o interessante que a manifestação das trevas, de fato, desde que ele desembarcou, desde o seu nascimento, desde que ele chega à terra, por meio de Maria, as trevas procurou eliminá-lo. Desde a sua chegada. Mateus 2, verso 13, vai dizer em Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matar. As trevas tentando apagar a luz. Mateus, no capítulo 2, no versículo 1, vai afirmar que Jesus nasce durante o reinado de Herodes. Mateus 2:1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Jesus nasce durante o reinado de Herodes. Quem é que está a fim de matar Jesus? Verso 13. Herodes. Herodes está a fim de matar o menino. Eu pergunto a vocês, Herodes
é detentor de qual poder? Ele é detentor do poder político e do poder econômico. Poder político e poder econômico. Então, esses dois poderes, aqui representado por Herodes, estão tentando sufocar a luz. Mas não só isso. Em Mateus 12, no versículo 14, a palavra de Deus vai dizer que em Mateus 12, verso 14, os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam o quê? Matar Jesus. Em João 5,18 vai dizer que os líderes judeus, João 5,18 vai dizer que os líderes judeus queriam matá-lo. Em João 7,1, Jesus, ele, por vontade própria, de forma deliberada, ele se afasta da Judéia. Porque na Judéia se concentra o poder político, o poder econômico e o poder religioso. E ele sabe que essa turma está procurando sufocar a luz, matar a luz. Mas eu pergunto, fariseus e líderes judeus são detentores de qual poder? Poder religioso, poder econômico, poder político e poder religioso. Fariseus tentando matar Jesus. Religiosidade não combina com a vida. E digo mais. Onde a religiosidade é forte, a vida é sufocada. Isso é tão verdade que uma pessoa que queria muito se batizar e estava num desespero, veio para a reunião na terça e depois daquela reunião que nós tivemos, a pessoa ainda inconformada quis conversar comigo depois da reunião e abriu o coração e disse: como é que é? Eu não entendo, eu não sei se posso, eu não sei se não posso. Aí eu disse: eu só sei de uma coisa. Onde estão os que te condenam? Não estão aqui não. Então eu também não te condeno. Aí eu disse para aquela pessoa: eu primeiro te acolho, primeiro eu te recebo, e depois, no caminho, eu vou dizendo para você: vá e não peques mais. Onde a religiosidade é forte, a vida é sufocada. Onde a religiosidade é forte, as oportunidades são suprimidas, as oportunidades não são dadas. E hoje, nos dias de Jesus, as trevas estavam sendo representadas por Herodes, líderes judeus e fariseus. E hoje, quem são as trevas que tentam apagar a luz? E em nossos dias, quem é que está impedindo ou tentando impedir que Jesus nasça no coração humano? Quem é? Porque Ele quer curar, Ele quer resgatar. E quem é que está tentando impedir? 2 Timóteo, no capítulo 3,
eu encontrei a resposta. Quem é que está tentando impedir? Quem? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis? Não. Ali diz terríveis. Na NVT diz muito difíceis. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Agora por quê? Por que toda essa dificuldade nos últimos dias? Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas só amarão a quem? A quem as pessoas amarão? Só amarão a si mesmas. Não é proibido você amar a si. O problema é só amar a si. Virão tempos terríveis, virão tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Mas só a si e a quem mais? E ao dinheiro. Virão tempos terríveis em que as pessoas, elas serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas. E não só ingratas, serão profanas. Mas não para por aí. Verso 3 diz que nos últimos dias as pessoas não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Aí o apóstolo diz para Timóteo: fique longe de gente assim. Porque gente assim é a manifestação das trevas. Trevas que vai tentar impedir a manifestação da vida. Lembrando, a vida se manifesta, a vida é enviada para curar e para resgatar da morte. Mas hoje, quem é que está tentando impedir a manifestação da vida? Hoje, quem está tentando impedir é um demônio chamado si mesmo. O si mesmo tem sido um demônio insistente, persistente. E o si mesmo é um demônio que está gerando para o ser humano tempos muito difíceis. Cada um só pensa em si. E quando eu penso só em mim, eu me torno manifestação das trevas. E quando eu me torno manifestação das trevas, eu me torno semelhante a Herodes. Eu estou procurando matar o menino. Quando eu sou egoísta, orgulhoso, arrogante, cheio de mim, eu me torno um fariseu. Ou seja, estou tramando uma maneira de matar Jesus. Porque eu passo a ser a personificação das trevas nos dias atuais. O si mesmo
É um demônio tão interessante que eu aprendi isso na caminhada. Quando eu tinha 15 anos de idade e aceitei Jesus, sabe o que o diabo fazia para eliminar as pessoas? O diabo derrubava as pessoas. Sabe como é que o diabo faz hoje para eliminar uma pessoa? Ele levanta. Ele pega o si mesmo e joga lá para cima. Porque esse demônio tem sido um dos maiores obstáculos para a manifestação da luz. Então Jesus veio me curar, Jesus veio nos curar da nossa ideia louca de querer bancar a própria existência. Porque, irmão, quando Ele vem nos curar, quando Ele vem nos resgatar da morte, a gente tem uma concepção e uma ideia de pecado muito rasa. A gente acredita, mas não é só isso. A gente acredita que pecado é só uma questão moral. O pecado, na questão moral, é só um sintoma. Um sintoma de quê? O problema está na raiz. E qual é o verdadeiro pecado que está na raiz? É essa ideia louca que eu tenho de autonomia, inclusive em relação a Deus. É essa ideia louca que eu tenho de querer bancar a minha própria existência. É disso que Jesus vem nos curar. É por isso que Ele desembarca. É por isso que Ele chega na terra. É por isso que Ele nasce. É por isso que há o Natal. Tanto é que em Mateus 1, verso 21, a palavra de Deus vai dizer, o anjo lá conversando com José, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem uma coisa interessante para você entender que tipo de cura a priori Jesus veio realizar. Hoje eu decidi trazer um ventilador para o culto. E ele está aqui desde a manhã. Esse é um ventilador. Ó. O que é que ele está fazendo? Está ventilando, né? Ó. Ó. Aí sabe o que é que acontece? Chega um momento, pode colocar, por favor. Chega um momento na caminhada, o ventilador toma uma decisão. Ele decide que agora vai ventilar desconectado da tomada. Aí ele... Não é, Milton? Aí ele decide. E aí ele continua ventilando, aí, ó. 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 Continua ventilando, ó. Mas não está mais ventilando. Na tomada. Olha ele ventilando. Mas aí ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou ventilar por mim mesmo. Pronto. Ele está ventilando por ele mesmo, ó. 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 Não está mais. Desconectado da tomada, ele ventila.
mas ventila por quanto tempo? Por quanto tempo ele ventila? É dessa loucura que Jesus veio nos curar. De achar que podemos bancar a própria existência. De achar que posso viver desconectado da fonte. Posso, mas por quanto tempo? É por isso que em Atos, no capítulo 17, no versículo 24, versículo 25 e depois o versículo 28, a palavra diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia! Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo, Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluias! Nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus nasce para que eu possa me conectar novamente a Deus. É essa conexão que faz todo sentido. Irmão, a minha pretensão e a sua pretensão de existir desligado da fonte da vida. Você percebeu o que diz o versículo 25 de Atos 17? Ele não necessita das mãos humanas. Pelo contrário, é Ele mesmo que dá a todos fôlego. E como é que eu ainda tenho a pretensão de existir desligado dessa fonte? Como é que eu ainda tenho a pretensão de me cansar dessa fonte? Como é que eu ainda tenho a pretensão de ficar de saco cheio dessa fonte? Não é muita pretensão, não. Então faça como o ventilador, se desconecte e vá ventilar por aí desconectado. Não, deixa eu dizer uma coisa. Conectado à fonte já não é fácil. Irmãos, olha, viver conectado em Deus, a vida já não é tão simples. Porque Ele mesmo garante que a aflição vai estar sempre presente. Olha, conectado à fonte. Agora imagina, eu querendo bancar a minha existência. Só vou aumentar de forma desnecessária os meus sofrimentos. Que estando com Ele, não sou imune aos sofrimentos. Agora imagina sem Ele. Então Jesus, Deus, para satisfazer a sua própria justiça, Deus decidiu nos amar. Para satisfazer a própria justiça. E o texto de João 3, versículo 16, diz que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho. E deu seu Filho único para quê? Para que todo o
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Tá vivo? Tá, né? Tá viva? Tá, né? Tá viva? Tá vivo? Tá, né? Tá viva, menina? Tá. Tá vivo? Tá. Tá viva? Tá vivo, Mateus? Então deixa eu dizer uma coisa. Só tá vivo porque Deus te emprestou vida. A vida que você tem não é sua, é emprestada. Ah, mas eu sou um ventilador ousado. Então se desconecta. Irmãos, irmãs, vivemos da vida que Deus nos empresta, porque a fonte da vida é Ele. É Ele que dá vida a todos. É por isso que Jesus nasce. Entende agora por que Jesus nasceu? Irmão, presta atenção. Jesus não nasceu para você ficar, ainda bem que aqui é diferente. Eu estou falando de um outro povo aí que eu nem sei de que país é. Mas Jesus não nasceu para a gente ficar igual uns idiotas, numas filas enormes, se rendendo ao poder econômico que veio justamente para sufocar a vida. Ainda bem que aqui ninguém anda igual idiota, em filas enormes, parecendo que estão dando as coisas. Porque não foi para isso que Jesus nasceu. Jesus nasceu para que eu tenha vida. Jesus nasceu para que eu esteja conectado na fonte. Jesus não nasceu para ficar de fora do seu aniversário. E justamente no aniversário dele, a gente exclui o aniversariante. Não se esqueça. Você não pode acrescentar um dia de vida sequer à sua própria vida. Se renda. Tenha essa consciência. Natal para mim são essas verdades e muitas outras. Mas todas elas conectadas a Jesus. Porque, Bruno, nem para pastorear eu presto. Talvez seja por isso que eu estou há 13 anos ainda pastoreando. Porque a cada dia eu levanto e digo, como é esse negócio? Sou péssimo. Sou mal educado. Sou espalhafatoso. Gosto de quebrar umas regras, principalmente se estiver ligado à religião. E como é que funciona isso, Senhor? Aí ele diz, é porque eu empresto da minha vida para você. E enquanto eu tiver propósito contigo, eu vou te emprestando vida. No dia que eu achar que devo tirar, eu te recolho e pronto. E é com essa consciência que a gente vai caminhando. Você acha que não, né? Mas o Natal veio justamente para que você entenda que você vive, mora, come e se veste de favor.
isso para o orgulhoso é terrível. O orgulhoso, não, eu me mantenho. Tá bom. Tá certo. Tô vendo. Se mantém até quando? Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.